Meu nome é Marcondes Figueiredo, eu sou angiologista e cirurgião vascular, estudo terapia da compressão há uns bons anos. Estou aqui para fazer uma apresentação sobre produtos de compressão, mostrar o meu livro de terapia da compressão, que já está na segunda edição. É um livro que aborda praticamente todos os temas da terapia da compressão. A gente tem muito orgulho dele. Eu fiz um mestrado também na área e a gente vem estudando terapia da compressão há um bom tempo. O objetivo dessa palestra é mostrar os dispositivos compressivos, os vários modelos de meia, as características e as diferenças técnicas delas. Porque meia, terapia da compressão tem uma ciência. Primeiro detalhe, a terapia da compressão é um dos pilares da insuficiência venosa. Isso é uma coisa importantíssima. Você não estuda cirurgia vascular e angiologia sem passar pela terapia da compressão. Existem vários produtos e produtos de qualidade que você usa e o médico tem que ter conhecimento disso. Vamos fazer uma contextualização clínica, falando um pouquinho da fisiopatologia da insuficiência venosa crônica, né? A fisiopatologia da insuficiência venosa crônica, ela nada mais é do que a hipertensão venosa crônica. Nós sabemos que há uma dificuldade do retorno venoso, uma saída primeiro de líquido do vaso, dando edema, que é o primeiro sinal da insuficiência venosa, depois sai hemácia, pigmentando a pele, dando dermatite ocre e finalmente sai os monócitos, que no subcutâneo vira macrófago, danifica o subcutâneo e pode surgir as famigeradas úlceras, que nós vamos falar nelas daqui a pouco. E a terapia da compressão atua em todos esses momentos, atua no edema, atua na cicatrização na úlcera, atua na recidiva, impedindo que ocorra novas ulcerações. Os produtos da terapia da compressão têm dois produtos bem definidos. O primeiro é o elástico e o segundo é o inelástico. O elástico, o mais conhecido é a meia elástica, mas tem a atadura elástica e tem o antitrombo. Existe a meia elástica que a mulher usa, que é a meia fina, que usa para sair, que não tem nada a ver porque ela não tem compressão. E existe a meia elástica terapêutica, que é a que nós vamos abordar aqui. E existe a atadura. A atadura tem uma diferença gritante de uma para outra. Existe uma atadura que ela é de longo estiramento, como essa aqui, você consegue esticar. E existe a atadura que ela é de curto estiramento, como essa aqui, que você não consegue esticar. A gente chama de atadura inelástica, mas o certo é falar curto estiramento e a outra longo estiramento. Existe também a bota de Unna, que é praticamente o primeiro produto que foi, nós vamos ter a oportunidade de ver um vídeo, mas a bota de Unna foi o primeiro produto produzido exatamente para cicatrização de úlcera venosa. Finalmente, existem os dispositivos de compressão inelástica, vocês vão ver, são produtos que montam por camadas em velcro, nós vamos mostrar um vídeo também mostrando e explicando como prescrever ele, e o sistema multicamadas, que é extremamente conhecido, né? Tem 2 e 4 camadas, eles são usados para cicatrização de úlcera. Então aí está a fisiopatologia da insuficiência venosa crônica. O refluxo com obstrução, depois vem a hipertensão venosa ambulatorial, a inflamação microvascular e qualquer trauma, pequeno trauma, desenvolve a úlcera. A meia, como eu disse no início, ela tem uma ciência. A meia não é um produto que saiu do nada. O primeiro ponto básico dela é que ela tem um gradiente de pressão. O que é gradiente de pressão? Toda meia terapêutica ela tem uma compressão maior no tornozelo e essa compressão vai decrescendo no sentido da coxa. Então você pega uma meia aqui, ó, como essa aqui, essa meia, nesse ponto aqui ela tem a compressão que ela está escrita aqui, ó. A compressão que está escrita aqui é 20 e 30. Então ela tem 20 e 30 milímetros de mercúrio aqui ela tem 70% de 20 e 30 e na coxa ela tem 40% de 20 e 30. No caso dessa não tem coxa porque ela é 3/4, né? Então a meia é um produto que tem toda essa ciência nela, porque se não for assim ela não funciona, porque ela entende que a perna é um cone. E tem outro detalhe com a meia também, é a pressão de repouso e a pressão de trabalho. A pressão de repouso é aquela pressão que é feita constantemente na perna. E a pressão de trabalho ela só age quando o paciente está andando. Nós vamos explicar.
Quais são os fatores que influenciam a eficácia da meia? Então aqui está a diferença básica entre meia elástica e inelástica. Primeira coisa, material. A meia elástica, ela tem os produtos de elasticidade mais elásticos. Você vê, a meia ela é mais elástica. Ó. Tá vendo? Você puxa, ela tem elasticidade. E a inelástica, que é essa, aqui no caso está representado pela atadura, ela não consegue esticar. Aqui tem a alta elasticidade e a baixa elasticidade. Volto a insistir. Essa aqui tem alta elasticidade, produtos elásticos. E essa aqui tem baixa elasticidade, produtos inelásticos. A pressão de repouso, isso é muito importante entender. Uma meia como essa meia aqui, ela fica na perna da mulher ou do homem, comprimindo o tempo todo. Isso é pressão de repouso. Imaginar que deitado em pé a pressão é a mesma. Já a compressão inelástica, ela não fica comprimindo, que é a próxima, ela não fica comprimindo, que é a pressão de trabalho, não fica comprimindo o tempo todo. Ela só funciona o seguinte, quando a pessoa anda, o músculo contrai. Quando ela tira o pé do chão, o músculo volta, ele bate no anteparo duro, que é a compressão inelástica, e o sangue sobe. Então, presta atenção, tem pressão de trabalho e pressão de repouso. A elástica tem alta pressão de repouso e a inelástica tem alta pressão de trabalho. Essa que é a diferença básica entre elas. A indicação principal das elásticas é insuficiência venosa, edema, tratamento pós-trombose e recidiva de úlcera. Já na inelástica, que é uma meia mais forte, ela trata linfedema e cicatrização de úlcera. Ou seja, a inelástica cada uma tem seu espaço, tanto a elástica quanto a inelástica. O efeito hemodinâmico, a elástica tem pouco, o deitado em pé é a mesma coisa, a inelástica não. Quando deita ou fica em pé, a pressão tem muita diferença. E as vantagens? A elástica é mais confortável e a inelástica é mais eficiente. Não é que ela é desconfortável, ela é eficiente. Então, dos tipos de dispositivo que nós temos nas meias elásticas, que são as principais, os tipos, né? 3/4, 7/8, calça e gestante. Com ou sem ponteira, isso é do gosto do paciente. A meia mais prescrita do mundo é a 3/4, porque os problemas vasculares estão do joelho para baixo. Então é a meia mais prescrita. E as compressões variam no mundo inteiro. Você chega na Europa, por exemplo, cada país adota um sistema de compressão. Aqui no Brasil, o mais falado é esse aí que está no quadro. 15 a 20 milímetros de mercúrio, 20 a 30, 30 a 40 e maior do que 40. Isso, como eu expliquei no início, essa compressão de 20 e 30 é aqui, ó. 30 a 40 é aqui, 15 e 20 é aqui. Depois ela vai decrescendo no sentido da coxa. A diferença entre malha plana e tubular, isso é muito importante. Por quê? Existem duas máquinas para fazer meia, duas máquinas que fabricam meia. A máquina plana e a máquina tubular. A máquina plana produz essa meia aqui, ó. É uma meia mais grossa, ela tem uma costura, tá vendo? Ó? Ela tem uma costura aqui, ó, costura, e é uma meia mais grossa, mas não tem costura aqui no joelho, nessa região próximo ao joelho. Isso é uma vantagem grande, que ela não garroteia. É uma meia mais forte e é elástica, mas ela é mais grosseira do que a meia de malha tubular. Como que é feita essa meia de malha plana? É feita o tecido assim, depois fecha assim. Depois costura. A tubular, sai o tubo, desse jeito aqui, ó. Aí lá fora eles fazem o acabamento, eles costuram aqui e costuram aqui. Então a diferença de uma meia para outra é muito importante. Vamos lá. Tipo de tecelagem. Um é malha tecida em painéis e a outra é um formato tubular. Uma sai um tubo, a outra sai um pano. A malha plana tem menor elasticidade, ela é uma meia mais forte, 30 a 40 milímetros de mercúrio. E já a malha tubular é mais elástica. A pressão gerada na malha plana é mais resistente, é mais constante. Na malha tubular é menos controlada. O ajuste anatômico, essa aqui você pode fazer sob medida. Você mede a perna do paciente e faz uma meia sob medida. Apesar de ter ela industrial, mas tem ela sob medida também. E a indicação? A malha plana é indicada para linfedema, edemas refratários e edemas piores, edemas mais fortes. E a insuficiência venosa, a malha tubular é para insuficiência venosa mais moderada.
A compressão de repouso, a malha plana é maior e a malha tubular é menor. E a compressão em movimento, a malha plana é mais eficaz. E a malha tubular tem menor efeito sobre a bomba muscular. Então tá aí, as duas, eu já estou dando um exemplo aqui, ó, um e outro. Ó. Você vê que tem diferença nas texturas. Essa aqui é a malha plana, essa aqui é a tubular. E aí está no quadro para vocês verem. Uma coisa que é muito importante nas meias é a chamada sobreposição. Quando que a gente passa isso? O que é sobreposição? Quando você coloca uma meia sobre a outra, as pressões se somam. Então, um paciente de idade, um paciente acima de 60 anos, 70 anos, que tem dificuldade em vestir uma meia forte como essa aqui, de 30, 40 milímetros, que essa aqui tem 30, 40 milímetros, ela usa duas de 20. Que a de 20 é mais tranquila, é uma meia como essa aqui, é mais sossegada de colocar. Ela coloca a meia, põe uma sobre a outra e ela fica com a mesma compressão de 40 que é essa aqui. Então, é uma coisa muito interessante de ser feito com as duas meias de 20. Aqui é a maneira de prescrever a meia. Os fabricantes de meia têm o receituário próprio. Eles distribuem o receituário quando fazem propaganda. Eu não uso. Eu gosto de usar o meu receituário, que é esse que está no quadro. Eu ponho o nome da paciente, uso social, ponho o que eu quero prescrever, ponho aí 5 a 7 dias, mas isso é muito aleatório. Ponho o modelo da meia, a compressão e as medidas. Normalmente essas medidas são matinais. O paciente não pode ter edema, né? Isso tudo tem que ter o cuidado de aplicar. E sempre que eu faço a medida, eu ponho 1 centímetro a mais. Porque eu estou passando um produto elástico, então sempre tem uma variação de 1 centímetro. Nós vamos passar uns vídeos sobre as meias. Esse vídeo que está passando na tela aí é um vídeo que mostra uma enfermeira colocando a meia. Você observa que o padrão de vestimento da meia é sempre igual. Você deixa o pé coberto. Tá vendo que ela inverteu a meia todinha na mão, deixou só o pé, ó. Pronto, olha lá, o pé fica de fora. Depois ela calça o pé com o calcanhar e a meia está vestida. Assim que é a maneira correta de calçar a meia. Olha lá, ela vai colocar e vai colocar o calcanhar. Então, é a maneira certa. Essa aí é a meia antitrombo, nós vamos falar um pouco sobre ela. A meia para prevenir trombose venosa profunda. Essa meia, uma meia dessa aí evita um óbito, que ela previne a embolia pulmonar, que começa aí, que começa na trombose venosa. Olha lá, a meia já está calçada. E 2 dedos para baixo. Tá vendo que ela mediu 2 dedos? Ela não pode pegar na prega do joelho, aquele lugar da dobra. Vamos passar o segundo vídeo, que nada mais é o uso de uma calçadeira. Vocês vão ver como que a pessoa vai colocar a meia. Mais ou menos da mesma maneira. Coloca o calcanhar, mas com auxílio da calçadeira, depois tira a calçadeira. São meias sem ponteira. Olha lá, ela vai inverter. Sempre da mesma maneira. Pega no... Olha lá, pronto. O pé fica para dentro da meia. Essa calçadeira que está no pé ajuda a meia a deslizar. Por isso que ela é interessante ser usada. Vem toda meia da Venosan, ó, vem essa calçadeira como essa aqui, ó. Aí ela colocou a meia. Não é para puxar muito, né, para ela não subir acima do joelho. Lembre-se, a meia não pode pegar na prega do joelho. Olha lá, tá vendo? Tá 2 centímetros para baixo, ó. E ela agora vai tirar a calçadeira. Pronto, a meia está calçada. Então vocês viram, e eu vou reforçar, que a meia tem que sempre ficar abaixo do joelho, 2 dedos, né, da prega do joelho, coloca ela invertendo o pé, e nesse momento nós vamos ver o segundo vídeo, o terceiro vídeo. O terceiro vídeo é o Venoglider, que também é um produto da empresa. Ele auxilia o paciente a colocar a meia, é um calçador para vestir meias e braçadeira. Vai demonstrar aí agora. É um produto de poliamida e nylon, né? Para auxiliar o paciente na vestimenta da meia, né? Lembrar que a meia deve ser colocada sempre pela manhã, na primeira meia hora,
naquela história de, olha lá, ela vai inverter, ó. Essa vai pôr normal. A meia tem que ser colocada pela manhã, na primeira meia hora, não tem aquela história de antes de pisar no chão tem que pôr a meia. A não ser que o paciente, olha lá, ela tira, ó, porque esse produto aí ajuda a meia a deslizar. Pronto, a meia está calçada. Então, voltando a falar, a meia tem que ser calçada na primeira meia hora, e não tem aquele mito de falar assim, não, meia tem que calçar antes de pisar no chão e tal, depois que tira tem que ficar com a perna elevada. Tudo conversa fiada. Não é desse jeito. Você calça a meia na primeira meia hora, a não ser que você tenha varizes de grosso calibre, aquelas veias enormes. Aí é bom levantar a perna para colocar a meia. E de tarde, para tirar, tira a meia e sai andando, não tem problema nenhum. Pessoal, nós vamos mostrar mais um vídeo para vocês muito interessante, que é a aplicação da bota de Una. A bota de Una, antigamente, a gente tinha que fazer a pasta, que é glicerina, gelatina e óxido de zinco. Mais ou menos essa mistura. E umas tem calamina. E essa pasta tinha que ser feita, aplicada, aquecida e tudo. Hoje a indústria facilitou nossa vida. Ela faz a bota de Una numa embalagem desse tamanho aqui que vocês estão vendo. Vocês vão ver no vídeo também. E vem uma atadura embebida com gelatina e glicerina para fazer ela. Então, nesse momento nós vamos passar o vídeo. Você pode fazer isso no consultório, né? Eu estou no meu consultório para aplicar essa bota. Essa paciente já está aplicando bota há algum tempo já. A ferida está cicatrizando, certo? E vocês vão ver que é muito simples. A gente pode aplicar isso no consultório. É interessante colocar uma luva, porque a pasta prega muito na mão da gente. Eu começo no tornozelo, dando a primeira volta, depois eu vou para o pé. Tem várias maneiras de enfaixar, né? Ela é uma faixa que ela é bem aderente, sabe? Ela encaixa bem na perna do paciente. Aí você vai fazendo, procurar não deixar a orelha, né? Você vai, dependendo do jeito que você enfaixa, você vai deixando. Mas tem que ter um capricho. Vai colocando, sobrepondo uma atadura, uma volta sobre a outra. Não precisa apertar demais, viu? Basta fazer uma maneira de ficar firme, porque se apertar, você machuca o paciente. Lembrando, bota de Una você não usa quando o paciente tem edema nem infecção. São duas contraindicações do uso da bota de Una. Você só usa a bota de Una quando o paciente não tem edema e a úlcera está granulando. Aí você pode subir ela, lembrar de não passar da prega do joelho, olha lá, fica bem aderente. Depois você passa uma faixa de crepe em cima e o paciente pode ir embora andando para casa. Essa faixa, você troca ela a cada, em média, 7 dias, mas pode trocar com 3, com 2, com 4. Nos primeiros dias que suda muito, sabe? Toda ferida que você fecha, ela é que suda. Olha lá, tá longe da prega e a gente vai encerrar aí a aplicação da bota, que beleza. É um produto inelástico, né? Com alta força de trabalho e baixa força de repouso. Pessoal, esses foram os vídeos que a gente queria mostrar sobre as meias, a maneira de calçar, a maneira de vestir, né? E agora vamos dar continuidade à aula. Ataduras inelásticas, são essas ataduras aqui. Essa aqui é a Rosidal, é uma das melhores ataduras do mundo. Olha, tem uma malha maravilhosa, a gente usa muitas vezes, né? Ela é uma atadura inelástica. Uma atadura inelástica, ela é usada na terapia física complexa muito pelo pessoal da fisioterapia e tem uma ótima indicação na pós-escleroterapia. Eu uso muito pós-escleroterapia. E finalmente nós vamos falar do dispositivo de compressão inelástica ajustáveis, que são os velcros com wrap. Esses produtos são maravilhosos, chegaram no mercado para ocupar um espaço muito interessante, né? Eu tenho prescrito bastante. Aí então a maneira como eu coloco, existe ele para o braço, para o joelho, para a coxa, para o pé, para a mão. O mais indicado, naturalmente, é o para a panturrilha, né? O que nós vamos mostrar aqui, inclusive com um vídeo. Então, esse vídeo aqui, ele vai mostrar como fazer as medidas do dispositivo de compressão inelástica de panturrilha. Ele tem, classicamente, 3 medidas para serem feitas. A primeira medida é 2 centímetros para cima do maléolo lateral. Ela vai fazer a medida aí no vídeo. Faz a medida, 2 centímetros. E tem que marcar, porque depois a terceira medida depende desse ponto aí.
Ó, ela vai marcar. E agora ela vai fazer a medida do ponto C, esse ponto que ela marcou é o B. O ponto C é o local mais largo da panturrilha. Ela vai fazer a medida. Isso serve para meia elástica também, viu? Meia elástica você mede dessa maneira, no ponto C e no ponto B. Pronto, ela mediu, ela vai fazer a marca. Por quê? Porque a terceira medida é a medida da altura do Red Wrap, do dispositivo. Quando a pessoa é muito alta, ele é grande, longo. Quando a pessoa é pequena, ele é pequeno. Então ele começa com 30 centímetros e vai aumentando. E não pode pegar na prega do joelho, tá? Esse aqui é um Red Wrap. A gente vai mostrar como vestir aí, mas eu estou mostrando aqui para vocês. É um produto de durabilidade grande, de fácil utilização. Olha lá, ela fazendo a medida do ponto BD, que é a da altura do dispositivo de compressão inelástica. Então, essas foram as medidas. Agora nós vamos mostrar como vestir o dispositivo de compressão inelástica, que é muito tranquilo. Às vezes o próprio paciente sabe vestir ele. Então vamos lá. Esse produto ele é muito interessante, né? Ele, para essas úlceras refratárias, ele é muito bom. Ele para o linfedema também é muito bom. Ó, lembrar que o produto tem que ter uma proteção entre a pele e o produto, porque o tecido do produto pode machucar a perna do paciente, sabe? Então, ela vai colocar, ó, o produto já vem com o local onde vai vestir envolvido com o velcro já vem emboladinho, né? Fica mais fácil. Ela vai virar ele, né? Ele é feito de costa. Olha lá, ela virou ele. Essa é a parte interna do Red Wrap. Olha lá, a posição que ele tem que ficar é a parte maior para cima e a parte menor para baixo. Essa aqui é a posição que ele fica. Ele embolou ali para ficar mais fácil, ela já vai começar a colocar ele. E lembrar que sempre ele tem um parâmetro que vai aparecer na lateral do vídeo. O que está na vertical, que é que vai por cima, o que está na horizontal vai por baixo. Olha lá, ela fixou aquele, olha lá, ó, apareceu do lado ali, mostrando a maneira de vestir ele certinho. Depois que você pegar o jeito, depois da terceira ou quarta aplicação do dispositivo, você não tem dificuldade de colocar ele. Olha lá, primeiro o horizontal vai primeiro, se você coloca ele, o outro vem por cima. É um para lá, outro para cá. E a pressão que você coloca, você põe um pouco de força. Olha lá, você não pode colocar ele aí porque ele prende no tecido, ele não prende no próprio dispositivo. Então tá errado esse jeito aí. Não pode. Ela vai tirar. Aí ela põe primeiro de lá. Então é um produto que depois que você coloca 2, 3, 4 vezes, você pega a mão, ó, ela segura, puxa ele para apertar, ó, põe ele firme. Esse produto tem uma vantagem. No horário do almoço, por exemplo, você pode tirar ele, ficar um pouco sem, deixar a perna respirar, depois você coloca de novo e termina de passar o dia com ele. Olha lá. Ó. Os pacientes gostam muito, a aceitabilidade dele é muito grande. Olha lá. Primeiro vai o da direita, o da esquerda, que é o horizontal. Olha lá, ela segura com a mão para ele não rodar, né? Firme. E de cá a mesma coisa. A gente tem um pouco de paciência para mostrar esse vídeo, porque essa parte é muito importante, porque é um produto terapêutico. Se você não aplicar ele direito, ele fica ruim para você. Então é melhor você aplicar ele direito. E esse vídeo vai ficar no YouTube, né? Se as pessoas poderem assistir, os próprios médicos, para ensinar para o paciente, né? É bem didático mesmo. Ele coloca para lá e para cá. E finalmente a última passada, ele vai colocar primeiro da esquerda, depois ele põe outro, ó, ele segura para fixou, e de cá fixou também. Pronto. Tá vestido
o dispositivo de compressão inelástica. Voltando para a nossa apresentação, nós vamos demonstrar um caso no meu consultório, um paciente que esteve lá no tratamento, né? Esse é um paciente de 42 anos, jovem, que desenvolveu uma síndrome pós-trombótica porque ele tem úlcera há 20 anos. Esse paciente sofreu um acidente de trabalho e caiu material em cima das duas pernas dele, ele desenvolveu uma trombose venosa profunda. E com isso desenvolveu uma síndrome pós-trombótica. É um paciente que está aposentado, vivendo com essa mazela na perna, com essas feridas, que nunca fecha. Nós prescrevemos para ele o dispositivo de compressão inelástica, que ele está usando há muito tempo. E observem, inclusive as fotos que nós temos data. Com 30 dias, a redução de mais de 50% da úlcera. Um resultado muito bom. E aqui, praticamente fechada a ferida, com 3 meses, né? Ele nunca viu resultado tão bom quanto esse que ele está vendo, porque meia era difícil ele vestir, ele não conseguia, e ele achou o produto, nesse aspecto, muito bom e foi que resolveu o problema da úlcera, porque não é fácil você viver com a ferida dessa na perna. E aqui está a prescrição do dispositivo de compressão inelástica. O nome do paciente, uso social, o modelo, né? Você tem que colocar se é coxa, se é perna, se é braço, e as medidas do tornozelo, panturrilha e a altura da perna. Lembrar que a altura é 2 centímetros acima do maléolo lateral e 2 centímetros abaixo da prega do joelho. Então, esse negócio de prescrição, de prescrever compressão, depende muito do médico, né? O médico achar que ele vai prescrever, vai usar uma meia e o paciente vira as costas e vai lá na loja e compra, não é assim tão simples. O médico tem que falar a importância da meia para o paciente, tem que ter um critério de escolha, tem que ter um menu para poder oferecer mais de um produto. Você não pode falar assim, não, eu só prescrevo o Red Wrap, o dispositivo de compressão elástica. Não, às vezes você prescreve uma meia, às vezes você prescreve uma atadura, às vezes você prescreve o Red Wrap, né? Você tem que ver, às vezes você tem que operar o paciente. E lembrar que 40% das prescrições de meia que saem dos consultórios não são usadas. É impressionante. Agora eu queria fazer um último comentário sobre as meias em viagens de longa distância, né? Eu tenho muitos amigos que falam, eu vou para a Europa e eu queria usar uma meia para prevenir a trombose. Principalmente depois do Covid, né? A palavra trombose cresceu muito entre as pessoas. Eu falo, olha, você tem doença venosa? Não. Você já teve trombose? Não. Você é sedentário? Não. Fuma? Não. Uma pessoa saudável, que faz atividade física, basta que ele de 2 em 2 horas levante dentro do avião e faça movimentos com as pernas, tentando elevar o pé. Basta isso, não precisa dele usar meia, né? Vai usar uma meia, é desconfortável, vai uma viagem ruim, viajar de avião a noite inteira, essas viagens para a Europa normalmente são noturnas, né? Então, assim, eu queria fazer esse comentário porque é uma dúvida que sempre surge entre as pessoas em relação à meia. O segundo comentário era falar um pouco sobre a meia esportiva, que é uma meia que pega só na panturrilha, e nós fizemos um trabalho muito interessante com elas, com as jogadoras de vôlei do Praia Clube. Eu colhi o sangue delas antes e depois de usar a meia. E as enzimas da célula muscular demonstraram que a meia protegeu elas. Então, assim, é um produto que ainda tem muito estudo, né? Não é uma evidência forte, mas que ajuda muito. E para quem pratica esporte, qualquer tipo de esporte pode usar. E hoje foi a nossa videoaula, um assunto muito interessante, terapia da compressão, que é do seu dia a dia do consultório, o médico angiologista. A gente abordou aqui praticamente todos os tipos de compressão, desde a elástica, da inelástica, bota de unha, enfim, produtos do seu uso do dia a dia. Era esse assunto que a gente tinha que abordar com vocês. Eu agradeço muito quem assistiu até o final e a gente está à disposição para tirar dúvidas. E lembre-se que quiser aprender a terapia da compressão, tem um livro, está na 2ª edição, está muito interessante o livro.